Boa tarde a todos. Que bom que você está aqui no encontro nessa tarde. Você está vindo aqui pela primeira vez. Meu nome é Wesley, seja bem-vindo, fica bem à vontade aí, tá bom? Antes de a gente entrar na mensagem dessa tarde, queria dar um recadinho para você. Semana que vem a gente volta à nossa programação normal aqui no encontro. Como assim? A gente volta à nossa temporada de séries 2020, né? Até hoje a gente não teve nenhuma série esse ano. Mas a gente começa uma série semana que vem chamada Uma Vida Sem Mitos. E tem 3 temas interessantes aqui nas 3 próximas semanas. O paradoxo do navio de Teseu, o labirinto do Minotauro e a caixa de Pandora. E o Sabino vai estar aqui com a gente nessas 3 próximas semanas. Então, fazendo essa série, você está convidado, convide mais gente também para que esteja aqui junto de você, tá bom? Essa semana ainda nas nossas redes sociais sai aí o convite dessa série para você replicar aí também nos seus contatos, tá bom? Você deve ter recebido o seu guia de mensagem aí, uma forma interativa de você acompanhar o que a gente vai tratar daqui, da frente, e também você leva um resumo para casa com aquilo de mais importante que a gente tratar. E hoje é o sábado onde a gente comemora, né, o final de semana onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E como o pastor Fábio já foi advertido aqui, também é o meu dia de aniversário, né? Então, se você está com alguma intenção de fazer uma brincadeirinha alusiva a isso, saiba que eu já superei todos esses bullying lá na época do primário, do colégio, tá? E aí, às vezes, eu ainda era obrigado a escutar, né? Faz aniversário do Dia da Mulher, né? E aí minha mãe falou, com as amigas, foi um presente para mim, né? E para mim um fardo que eu carreguei a vida inteira, mas está tudo certo. Pode fazer bolo, né? É recíproco, tá bom? E você que conhece umas boas boleiras aí, eu aceito aquele bolo de abacaxi, enfim. E aí, ficaram sabendo que eu ia falar hoje, e aí me disseram, olha, mas você não pode falar no Dia das Mulheres. Eu falei, mas por quê? Você não tem lugar de fala. Cadê o Leandro aqui? O Leandro é um especialista em lugar de fala. E aí eu pensei, e fiquei com medo de incorrer no crime do mansplaining, né? Ou seja, de homens estarem falando sobre problemas femininos sem autoridade, sem lugar de fala. Esse negócio está muito em voga nos nossos dias. Enfim, eu vou falar para os homens, então, e não as mulheres. Então, as mulheres, se quiser pegar o celular aí, fica à vontade, tá bom? No Instagram, não tem problema. Brincadeira, prestem atenção aí, tá? E eu quero começar hoje a mensagem, já logo de cara, já lendo um texto do apóstolo Paulo, que ele escreveu ao pessoal que morava em Corinto, e ele disse assim, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, ou seja, a forma infantil de pensar, a forma infantil de raciocinar, a forma infantil de agir. Então hoje eu quero falar diretamente para os homens sobre as coisas de criança, especificamente sobre as coisas que nós devemos deixar para trás. E você, homem, não acha que eu estou implicando com você, tá bom? Não é esse o meu objetivo, e também não é o meu objetivo tratar essa questão do feminismo, do machismo, como vocês discutiram no grupo aí, com algum viés ideológico. Muito pelo contrário, eu quero apresentar o que a Bíblia fala sobre isso, e a Bíblia traz uma solução para esse machismo opressor e esse feminismo reivindicativo que a gente vive nos nossos dias. Eu quero, na verdade, inspirá-los, homens cavalheiros, a serem homens melhores, a tomar atitude, a fazer o que vocês sabem que é certo no coração. E eu espero que todos nós aqui hoje aprendamos a como tratar uma mulher do jeito que a Bíblia nos ensina a fazer. Não só tratar a sua namorada, mas também a sua namorada. Não apenas a mulher com que você está apaixonado, mas também ela. Não apenas a mulher que você escolheu para casar, mas também a sua esposa. Que nós possamos aprender a tratar melhor as mulheres da nossa vida. A forma como nós devemos enxergar as mulheres
é completamente diferente daquela que a cultura, eu vou usar esse termo cultura bem amplo, que a cultura todos os dias nos ensina a tratar as mulheres. Eu queria convidar você já a pegar o seu guia de mensagem aí. A nossa cultura, hoje as mulheres são vistas, apresentadas, retratadas, cantadas, como se elas fossem uma mercadoria. As mulheres são vistas, apresentadas, retratadas, cantadas, como se fossem uma mercadoria. E vocês sabem muito bem o que é uma mercadoria. Mercadoria é algo que você estabelece um valor, usa do jeito que você quer, e depois de algum tempo você descarta e troca por algo que tem mais valor, que dê mais retorno, que dê lucro. Isso é mercadoria. Uma mercadoria é algo que você não se apega muito. Você usa como quer, usa da maneira que você quer. E quando você termina de usar, você vende, você troca, você anuncia no LX, você compra outra mercadoria, enfim. E homens, vocês vão concordar comigo que todos os dias nós ouvimos da nossa cultura uma mensagem sobre as mulheres. Me pegue, me use, faça o que quiser comigo e depois me troque por outra mercadoria. E aí de repente você assiste um filme, um outro programa de TV, escuta uma outra música, um clipe musical, um site da internet e a mensagem está lá. Me pegue, me usa, faça o que quiser comigo, depois me troque por outra mercadoria. Essa é a mensagem que a gente recebe dia após dia, semana após semana. E consequentemente nós temos um bando de homens que ainda pensam como meninos nessa questão de como tratar uma mulher. Pensam que mulheres são mercadorias. E essa mensagem está se repetindo aí dia a dia na mídia, naquilo que a gente consome, no nosso entretenimento, enfim. E se você acha que eu estou falando não é verdade, vamos analisar algumas coisas aqui. Reflita comigo. Hoje a mulher tem alcançado os postos mais altos da nossa sociedade. Tem muita relevância social. Então a gente tem mulheres no Supremo Tribunal Federal. Estou falando só aqui do Brasil. A maior empresa do Brasil, a Petrobras, já teve uma presidente mulher. Inclusive o nosso Brasil já foi governado por uma mulher também. Então nesse cenário de conquistas femininas, é de se supor que os crimes contra a mulher não existam nos nossos dias, ou seja, uma parcela muito pequena. Mas, infelizmente, os crimes contra a mulher, o estupro e o feminicídio são crimes que estão dentre aqueles que mais crescem nos nossos dias. A gente tem experimentado uma redução na maioria dos crimes, mas, infelizmente, esses crimes contra mulheres têm crescido. E o que mais são significam esses crimes? São homens que estão enxergando e pensando nas mulheres como se elas fossem meras mercadorias. Pesquisando para fazer essa mensagem, eu vi que 45% do feminicídio acontece por inconformismo com a separação. E 30% por ciúme. Ou seja, homens com sentimento de posse. Isso é meu. Essa mercadoria é minha. E hoje eu quero mudar a mentalidade de vocês sobre as mulheres. E algumas coisas que eu vou falar aqui hoje podem parecer fora de moda, ou podem parecer até um pouco ridículas, mas enfim, elas eram ideias muito revolucionárias e estranhas quando elas foram ditas pela primeira vez. Muito mais do que possam parecer agora. Naquela época, no primeiro século, quando essas coisas foram ditas pela primeira vez, as mulheres de fato eram mercadorias. Elas não eram apenas retratadas e vistas como mercadorias, elas eram mercadorias. A prostituição era legal e encorajada. No mundo romano e grego,
havia a escravidão, você possuía escravos, e quanto mais rico você fosse, mais escravos você tinha, incluindo escravas. E você podia fazer o que quiser com as suas escravas, inclusive sentenciá-las à morte. Então naqueles dias havia uma epidemia de maus tratos às mulheres. Elas não tinham nenhum status, não tinham voz, e devia ser horrível para elas. Até as mulheres das famílias mais ricas não eram muito diferentes do que as escravas. Porque os romanos, por exemplo, eles tinham a sua esposa e várias amantes. Mulheres, de fato, eram mercadorias, e aí mercadorias ainda de baixo valor. Imagine como era difícil a vida das mulheres naqueles dias. E nesse contexto social, a gente tem que tentar imaginar como caiu como uma bomba quando Jesus se posicionou sobre isso. Um dia ele estava falando para algumas pessoas, algo que hoje em dia pode parecer normal, pode parecer corriqueiro, mas naquela cultura, naquele contexto social, foi algo extremamente revolucionário. A gente não consegue nem imaginar como é que os homens daquela época reagiram a esse novo modo de enxergar as mulheres que Jesus propôs. Então Jesus começou tudo. Uma nova forma de enxergar as mulheres. Ele reuniu homens e mulheres ali. De repente ele falou: eu tenho algo novo para falar. João, você que vai anotar isso aí, prepara a sua caneta. E aí ele falou assim: olha, amem uns aos outros. Esse é o novo mandamento. E aí de repente alguém lá atrás assim levanta a mão e: ô Jesus, até as mulheres? Sim, até as mulheres. Mas sem diferença nenhuma. Sem diferença. Eu não estou falando de romance, eu não estou falando de amor entre um homem e a mulher, um amor de casal, mas amem uns aos outros assim como eu amo vocês. E algum tempo depois, Pedro foi então mais específico, ele também se posicionou e ele disse algo extraordinário. É isso que a gente vai se deter um pouquinho mais sobre o texto de Pedro. E talvez daqui 2000 anos depois a gente não consegue entender quão revolucionário foi o que Pedro disse naquela época. O mesmo Pedro que andou com Jesus, e um dia ele viu Jesus conversando sozinho com uma mulher e ele se espantou. Ele ficou assustado quando viu Jesus conversando com uma mulher. Sabe por quê? Porque homens não conversavam com mulheres naquele tempo. Sabe por quê? Porque eram mulheres. Elas eram ignoradas, enfim. Elas não eram como se fossem pessoas. E esse mesmo Pedro que se espantou com Jesus conversando com uma mulher, sozinho lá, uma mulher samaritana, ele disse o seguinte, lá em Pedro: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Pausa aqui. Por que você acha que Pedro teve que escrever aos maridos para que tratassem as suas mulheres com respeito? Fala assim: Pedro, você está escrevendo a Bíblia, não vai desperdiçar coisa óbvia, né? Vamos direto ao ponto, aquilo que interessa. Fala alguma novidade aí. Não. Pedro sabia que num mundo onde mulheres eram mercadorias, ele precisava dizer: homens, eis aqui o padrão pelo qual você deve tratar as mulheres da sua vida. Com honra. Aí o Joãozinho lá atrás levanta a mão de novo. Né? Pedro, mas elas são mulheres. E aí Pedro falou: vocês ainda não entenderam, né? Homens, eu quero que vocês atribuam honra às mulheres. Qual a pergunta aí atrás? Pedro, mas a minha mulher não é muito honrável assim. E Pedro, honre todas elas. Eu quero que vocês deem honra às suas mulheres. E aí Pedro continua dizendo o seguinte: tratem-nas com honra como parte mais frágil. Não se ofendam. Muitas usam esse texto para dizer que a Bíblia
coloca a mulher numa posição inferior porque diz que as mulheres são mais frágeis que os homens. Não, vamos entender o que Pedro queria dizer. Mais ou menos isso Pedro está dizendo aqui, isso significa só que vocês, homens, conseguem ganhar no braço de ferro das suas mulheres, mais nada, tá? Pedro não está falando aqui de as mulheres serem menos importantes do que os homens, muito pelo contrário. Olha qual o contexto que Pedro está falando. Aquele mundo era um mundo onde quem tinha força criava as regras. Quem era mais forte ditava as regras do jogo. Quem tinha mais poder ditava como a vida era. Então o rei dava as ordens e tudo acontecia. O que o imperador dizia era a lei. Então se naquele tempo você tinha dinheiro, você tinha poder, você tinha força, você criava as regras. E era o mundo onde o poder, a força era sempre usada para beneficiar aquele que tinha o poder e a força, os homens. E aí Pedro vem e diz, o Evangelho é uma época nova, é um tempo novo, é um novo ensinamento, as boas novas. E aqui inclui essa ética. Homens, vocês devem usar a força de vocês, o poder de vocês, em benefício daqueles que não têm poder. Você deve usar a sua força física, a financeira, a sua influência em benefício daqueles que não têm poder. Quem não tinha poder naquele tempo? As mulheres. Ou seja, se você é casado, né, você usa o seu poder em benefício dela, não para o seu. Você usa a sua influência em benefício dela, não para você. Você usa a sua força financeira em benefício da sua esposa, não para você. Provavelmente, ao ler isso e ao falar isso, os homens que estavam à audiência de Pedro ainda reticente, Pedro continua meio que para acabar com a discussão, e eles falam assim, trate-nas com honra, como a parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça de Deus, ou dom da graça da vida. Resumindo, as suas esposas, ou ampliando o leque aí, as mulheres da sua vida, respondem ao mesmo Deus que você. Elas são co-herdeiras. O que é um co-herdeiro? Se você é herdeiro, porque você é filho de alguém, e co-herdeiro, então você tem o mesmo direito. Então, se os homens têm direito, as mulheres são co-herdeiras, estão no mesmo patamar que você. Vocês, homens, não são superiores. Era isso que Pedro estava dizendo. E essa parte do texto aqui que eu falei que resolve essa discussão que a gente tem hoje em dia muito grande entre esse machismo opressor e um feminismo vingativo ou reivindicativo. Pedro ali, falando do Evangelho, coloca todos nós no mesmo patamar. No cristianismo não existe um gênero em supremacia ao outro. Quando Jesus morreu, foi pelos homens e pelas mulheres de forma igual. Quando Deus mandou seu Filho para o mundo, foi para o homem, foi para a mulher. Então, homens, cada mulher que estiver frente a frente com você, é uma pessoa não apenas criada por Deus, mas também alguém que Jesus entregou a sua vida por ela. Então é melhor você ter cuidado com como você trata as mulheres, porque elas são filhas de Deus e Jesus morreu por elas igual a você. Quer dizer que o pai delas é o mesmo pai dos homens. E contextualizando, é como Deus estivesse dizendo assim, você vai sair com a minha filha, vai lá, se divirtam, mas lembre-se que quando você voltar eu estou lustrando a minha arma aqui em casa, né? Porque Deus se importa com as mulheres, todas elas. E nós, homens, deveríamos da mesma forma. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, lembrem-se que vocês vão prestar a conta comigo do jeito que vocês tratam as mulheres. E Pedro ainda diz mais o seguinte, se vocês não tratarem elas bem, com honras, como sexo frágil, como co-herdeiras, ele diz assim, de forma que nem sejam interrompidas as suas orações. Em outras traduções fala assim, as suas orações não serão atendidas, caso você não trate as mulheres com honra.
A sua relação com Deus, a minha relação com Deus tem a ver com o fato ou com a maneira com a qual eu trato as mulheres. Isso é sério, é muito sério. Aí você fala assim, ufa, hoje eu escapei porque eu sou solteiro, né? Mais ou menos. Solteiros, as mulheres que te atraem, ou as que não te atraem, as que você usa só para diversão, as que você tem interesse, as que você não responde a mensagem, aquela que você fala que vai ligar e não ligou. Enfim, todas as categorias de mulheres que de repente você categoriza aí, os seus contatinhos. A sua responsabilidade é tratá-las com honra e respeito, porque elas são filhas do mesmo Deus que você, e você terá que prestar contas a Ele. Mas para fazer isso, eu sei, é fora de moda, todo mundo faz isso. Como é que eu vou ser diferente? Eu entendo, você vai precisar aprender a mudar a sua mente. O apóstolo Paulo disse uma coisa bem profunda assim para os crentes que viviam na cidade de Éfeso. E ele estava se referindo aos gentios. Os gentios é um termo para se referir às pessoas que eram descrentes, que não acreditavam em Deus ou tinham afastado da fé, se abandonado a sua fé, né? E aí Paulo disse o seguinte sobre os gentios. Essas pessoas, né, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Quando eu era pequeno, lá em casa a gente nunca dormiu no escuro. Minha mãe tinha um medo assim, do escuro, a gente sempre dormia com luz acesa. Mas quando eu ia passar férias ou algum tempo na casa dos meus avós, eu dormia completamente no escuro. Eu lembro dessa sensação assim de criança, de abrir os olhos e não conseguir enxergar nada, porque para mim era inédito, só acontecia quando eu ia na casa da minha avó. Mas depois de algum tempo, com a escuridão, eu começava a me acostumar com a escuridão e aquilo que era desconfortável começava a ficar confortável. E aí eu começava a identificar já os objetos, a mobília, enfim, já começava a ficar confortável, porque de repente se acostumou, o mínimo de luz que entrava, né, as pupilas iam dilatando, eu já conseguia enxergar tudo e já ficava bem confortável. E muitas vezes a gente começa a acostumar a conviver com a escuridão, ou como Paulo diz, com a visão obscurecida. E aí ele continua dizendo assim no verso 19: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à sensualidade, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Isso que é engraçado, porque Paulo estava se referindo aos gentios que viviam na cidade de Éfeso, dizendo que eles estavam com a visão obscurecida, tão envolvidos com a sensualidade, fazendo toda a espécie de impureza. E é mais ou menos isso que eu estava querendo me referir à cultura nossa dos nossos dias hoje. Eu acho que esse texto retrata muito bem. Porque tendo perdido talvez a nossa sensibilidade, a nossa cultura está de mãos dadas com a erotização, com a sensualidade, entrega a todo tipo de impureza. E por isso que às vezes é normal, é comum e todo mundo faz, e estamos tratando as nossas mulheres como simples mercadorias. E por isso que a mensagem não é só para os casados, apesar do texto de Pedro estava lá falando sobre os casados, é sobre os solteiros também. E aí, lá em Salmo a gente encontra a pergunta assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Essa é uma grande questão para perguntar. Como é que numa sociedade como a nossa, obscurecida pela sensualidade, vamos assim dizer, com todas as tentações, a gente pode ficar no caminho da pureza? Bem, a sabedoria popular, a nossa cultura vai dizer: siga o seu coração, basta seguir o seu coração que você vai dar certo. Tenha um bom coração, você tem um bom coração. Você já ouviu isso provavelmente, talvez você já até deu esse conselho para alguém. Mas esse é o conselho mais nocivo que você poderia dar para alguém.
Não siga o seu coração. Não siga o seu coração. O seu coração é enganoso. Quantos casamentos acabam, famílias são destruídas porque alguém simplesmente em algum momento falou, vou seguir meu coração. E aí podia substituir, né? Seguir o seu coração e aí por adultério. E destrói um relacionamento de anos, uma crise familiar. Existe até uma classe de crimes que são cometidos por pessoas que decidiram seguir o seu coração, chamados os crimes passionais. Então nunca mais dê esse conselho para alguém, siga o seu coração. E aí lá no Salmo 119, continua, como pode o jovem manter pura sua conduta? E aí o próprio salmista responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Vivendo segundo a palavra de Deus. E aí de repente a gente pensa, eu não sou casado, eu não tenho uma família agora, eu posso pensar que esse conselho não é importante para mim agora, vai ser importante quando eu tiver família. Que quando eu tiver uma família, então eu vou ter a oportunidade de fazer a coisa certa, mas por enquanto eu vou seguir meu coração, vou me divertir, vou aprontar todas, vou dormir com quem eu quiser, vou beber o quanto eu quero, vou fumar o que eu quero, vou ver o que eu quero, vou ir onde eu quero, eu vou dizer o que eu quero, vou tratar as pessoas do jeito que eu quero, e só mais tarde, então, quando eu me tornar homem sério, quando eu for procurar uma família, eu vou tratá-la como ela merece. Ouça, queridos, aquilo que você faz hoje importa. Você não constrói uma vida de sucesso, uma vida de retidão, uma vida abençoada sobre uma fundação podre. Nós precisamos ser honestos e reconhecer, talvez, que em nossas casas, nossos olhos se acostumaram à escuridão. Nossos corações estão endurecidos. E nós nem sequer percebemos que os nossos caminhos, os caminhos impuros, fazem parte da nossa vida. Mas a grande pergunta é, como é que a gente nada contra a corrente? Como é que a gente renova a nossa mente? Como sobreviver numa sociedade que prega totalmente ao contrário disso? Onde a impureza está para toda parte, mesmo você não querendo, você acaba se deparando com ela, virou a esquina, está lá. A pureza de coração, e quando a gente fala pureza, né, pureza parece ser até algo pejorativo nos nossos dias. Se é puro, você vai ser taxado de, melhor nem falar, de bobão. Mas a pureza de coração não é algo que acontece por acidente. Exige muita intencionalidade, é algo que se consegue com intencionalidade mesmo. É assim, eu quero ser puro. E a partir de então você constrói hábitos para que você consiga chegar nesse objetivo. Então eu queria que você pegasse seu guia de mensagem aí e vamos anotar como é que a gente alcança a pureza de coração ou renova o nosso modo de pensar. Mulher, se você está pensando assim, nossa, o fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir, fica tranquilo que ainda essa semana já está no canal no YouTube, né, Edu? Aí você manda o link. Proteja o coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aí eu vou ser bem direto, tá? Vocês já estão acostumados comigo, eu vou dar exemplos bem específicos sobre como proteger o coração. Então, não estou dando recado para ninguém, ao mesmo tempo estou falando para todo mundo de forma genérica, tá bom? Então, homens, se na sua playlist vocês têm qualquer música que se refira às mulheres como mercadorias, como objetos, antes de você dormir hoje, seria uma decisão acertada, você apagar essas músicas de lá. E aí você fala assim, Wesley, você não entende, isso aí é parte da cultura, é o estilo, é a música que tá tocando agora. Eu também não posso ser um crente alienado sem saber de nada que está acontecendo.
Mas eu vou te dizer, uma cultura que se conforma em se referir às mulheres como um ser inferior, destinado a ser exclusivamente um objeto de prazer e conquista para os homens, é uma cultura de valor menor se comparada com aquela que diz para você que todas as mulheres são criadas à imagem e semelhança de Deus, como você também é. Então, essa sim é uma cultura bem superior. A cultura que o cristianismo nos ensina, os valores que o cristianismo nos traz. E nós, como homens que ditos cristãos, devemos ser exemplos de tolerância zero para esse tipo de produto que rotula as mulheres como meras mercadorias. Então, se você é cristão e diz que é cristão, até o fim do dia, quando você for deitar, tire essas músicas da sua playlist. Você não vai estar perdendo nada de valor. Sem dúvida, uma das razões de as mulheres não serem tratadas como merecem e como Deus pediu que a tratássemos com honra, é porque nossos corações estão endurecidos e o nosso entendimento obscurecido, mesmo sem perceber. Nós perdemos a nossa sensibilidade, agora estamos nos entregando a todo tipo de mal. No contexto de hoje, tratando as mulheres como mercadoria. Falei das músicas. Posso falar também das séries que você assiste. Posso falar e vou falar de uma coisa chamada imagens eróticas ou pornografia, ou como hoje a gente tenta suavizar essa coisa chamando de entretenimento adulto, né? Esse eufemismo, assim, não, porque pornografia era no passado, hoje a gente fala entretenimento adulto, sites de entretenimento, enfim. Então, homens, sempre que você se entretém com esse tipo de imagem de mulheres nuas, você está numa escola. Aí você fala, mas que escola é essa? Eu vou falar, você está numa escola, e nessa escola você vai aprender 3 lições importantes. A primeira é que um corpo real não é bom o suficiente. A segunda lição, apenas um corpo não é bom o suficiente. E a terceira lição é que o corpo da sua esposa não é bom o suficiente. E aí o solteiro abre o sorrisão e fala assim, ainda bem que isso não é para mim, né? Eu não tenho uma esposa, mas um dia você vai ter. E o pior de tudo, você já vai ter aprendido essa lição. Então, se vocês desejam ter um casamento saudável no futuro, a melhor coisa que você pode fazer é se desmatricular dessa escola, tá? Eu usei essa metáfora da escola para pegar mais leve, mas vocês entenderam. Essa escola te prepara somente para o extremo desapontamento no futuro. E você pode estar pensando assim, não estou machucando ninguém, isso é um problema meu. Eu não estou machucando ninguém, eu sou solteiro, não devo nada a ninguém, não tenho esposa. Isso é coisa de cristão mente fechada. E eu não vou usar nenhum texto para rebater isso para você. Eu só vou falar para você assim, procure no Google pornografia mais cérebro. E depois você lê aí e diz se eu estou falando besteira ou se eu estou falando verdade. Então, queridos, quando é hora de decidir o que vamos permitir, aquilo que nos influencie, o que queremos ler, o que queremos assistir, que tipo de entretenimento queremos ter, que tipo de amigos nós vamos permitir serem os mais próximos de nós, que tipo de coisas a gente vai usar para alimentar a nossa mente, que tipo de pensamentos queremos ter, a gente vai escolher muito bem para decidir o que é certo e errado. E algumas pessoas vão falar assim, ó, na hora de escolher essas coisas, deixa a sua mente ser o seu guia. Mas se você não proteger o seu coração, como é que a sua mente vai poder ser um guia confiável? Seguro. Há alguns anos atrás eu fui com uns amigos meus assistir um show de stand-up, me julgue, mas enfim, a gente estava lá. E durante o show vários artistas se apresentavam em sequência e alguns deles pegavam muito pesado mesmo, no palavrão, piadas com religião. E como eu estava numa turma de amigos, eu não queria passar a imagem de que aquilo estava me incomodando. Né? Estava rindo e tal, mas algumas horas eu me sentia incomodado. E uns dias depois, comentando com um amigo meu, que estava lá no show comigo,
E eu descobri que ele também ficou muito incomodado. E o triste é que nem ele, nem eu, tivemos força moral para chegar e falar, meu, isso aqui não é aquilo que eu quero para mim. E não tivemos a força moral para levantar e ir embora. E acontece isso com a gente todo dia. A gente não tem força moral para fechar o livro, para trocar de canal, para mudar o aplicativo, para desligar o computador, enfim. Aí você está pensando, Wesley, você está sendo muito duro consigo mesmo. Pô, era um show, era engraçado, era humor, faz parte. Tem palavrão, tem obscenidade, enfim, tem moralidade, é normal, mas e daí? O fato de ser humor ou ser engraçado nunca definiu o que é certo e o errado. Todo mundo faz essas coisas, certo? Mas nessa hora não vale a velha frase da sua mãe, você não é todo mundo. E se você quer proteger o seu coração, para ter uma mente que seja um guia seguro, você precisa ter a força moral para não assistir determinadas coisas, não ler determinadas coisas, não ver determinadas coisas ou não se entreter com determinadas coisas. Proteja o seu coração. Segunda coisa para você anotar no seu guia de mensagem aí. Observe o coração. Observe o coração. Deus falou assim para o profeta Samuel: não julgue um homem pelo seu rosto ou sua altura, pois não é este o escolhido. E aí Deus falando, eu não tomo decisões como você. Os homens julgam pela aparência exterior, mas eu examino os pensamentos e as intenções do homem. Ou seja, a gente olha para a aparência exterior. Mas onde é que Deus se concentra? A análise de Deus onde é? No coração. Deus sempre olha para o coração. De fato, Jesus era um fanático por coração. No Antigo Testamento, a Bíblia falou nos 10 mandamentos assim, não matarás. E aí Jesus, no seu ensinamento, ele diz assim, sabe o que ele falou? Ele falou do coração. E ele disse assim, ó, não tenha nem mesmo ódio. Se você odeia alguém, você já cometeu assassinato no seu coração. O Antigo Testamento fala assim, ó, não adulterarás. E aí chega Jesus e trata da questão de forma mais ampla, mais profunda, mais intensa, eleva o padrão e ele fala assim, olha, se você estiver olhando de forma impura para uma mulher, você já cometeu adultério em seu coração. E Jesus bateu de frente com aqueles líderes religiosos dos seus dias, aqueles fariseus a quem ele chamava de hipócritas. Ou seja, quer dizer que da parte de fora, daquilo que aparecia era boa, mas na parte de dentro, as intenções, lá estava o problema era no coração interior. E um dos textos mais interessantes de Jesus, teve vários, quando ele falava sobre os fariseus, ele disse o seguinte, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro esses estão sujos. Lave primeiro o copo por dentro e então a parte de fora também ficará limpo. Pense nisso, onde você quer comer? Num prato que é limpo por dentro ou num prato que é limpo por fora? Não, os dois, ok, mas se tiver que escolher entre os dois, o interior é mais importante, concorda? Muito mais. Às vezes você pega o copo ali, você olha, tem uma sujeira, aí você põe na luz assim para ver se a sujeira está por dentro ou por fora. Se estiver por fora, você bebe. Sim ou não? Nós temos que observar o nosso coração. O coração realmente importa. Ações corretas saem de um coração direito. Você vai tratar corretamente as mulheres da sua vida se você observar o que vai dentro do seu coração. Terceira coisa, anota no seu guia de mensagem aí. Já tem homem pedindo para eu acabar. Já não aguenta mais. Tamo junto, ô Marada. Estou apanhando aqui também. A mulher está anotando tudo ali. Ó. Peça um coração novo. Peça um coração novo. Talvez não seja suficiente você apenas proteger o coração, observar o coração, porque de repente você pensa assim, eu já fui longe demais.
Essas etapas aí talvez servem para os mais novos, para esse ou aquele, porque o meu coração já está duro, já não dá mais certo. E Davi, o rei Davi, após cometer uma falta moral muito grave, um adultério seguido do assassinato, ele escreveu o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse texto é muito bonito e vai além, porque Davi usa um verbo muito especial, o verbo criar. O verbo que ele usa em hebraico é um verbo que aparece relacionado a Deus. A primeira vez que esse verbo apareceu na Bíblia foi logo no primeiro texto da Bíblia, em Gênesis 1:1, quando diz que Deus criou o céu e a terra. E aí Davi usa o mesmo verbo, dando a entender que só Deus podia dar a ele um coração novo. Ele falou assim: ó Deus, cria em mim um coração puro. E se o texto você for ler lá depois, eu falo assim: com novos pensamentos e desejos. Ou seja, Davi está querendo aqui não apenas um coração novo, não apenas uma nova criação. Davi estava pedindo para que Deus crie, que Deus o fizesse de novo, que Deus o transformasse, que desse para ele um novo coração, renovado, novinho em folha. E aí, esse mesmo Deus, um especialista em dar novos corações, ele disse assim, lá no profeta Ezequiel: eu darei a vocês um coração novo, com novos pensamentos e desejos. Mas a partir de hoje vamos mudar a nossa maneira de ver, de tratar, de pensar sobre as mulheres e agir corretamente com as mulheres da nossa vida. E mulheres, agora vem para vocês. Feliz Dia das Mulheres, tá? Lembre-se sempre, Deus as criou simplesmente ou unicamente por uma única razão, melhor dizendo. Ele precisava de você para amá-la. Só isso. Feliz Dia das Mulheres. Posso orar por vocês? Pai querido, por muitas vezes nós temos entendido de forma equivocada a nossa sociedade de um modo geral, que existe uma supremacia de determinado gênero e de repente vivemos esse conflito de gêneros nos nossos dias, e é confortante saber que o cristianismo, as boas novas do Evangelho, resolvem esse problema entre machismo e feminismo, ou como as mulheres devem ser tratadas. E apesar de recebermos tantas influências negativas, nós pedimos que o Senhor nos ajude a renovar a nossa mente, para que possamos tratar de maneira correta as mulheres da nossa vida. Que se esse Evangelho for colocado em prática, com certeza teremos uma sociedade onde reina a paz, onde não aconteceriam mais crimes contra as mulheres, onde não haveria um machismo opressor, nem em contrapartida um feminismo reivindicativo. Em que, então, Senhor, que as mulheres que convivem conosco, os homens que estão aqui e que terão contato com essa mensagem, possam receber de nós a honra e o tratamento adequado, como o Senhor ordenou a nós. E que as mulheres que estão aqui também possam receber de nós e sentir que o Senhor opera em nós e que nos dê uma mente renovada. Ajuda-nos a seguir firmes nesse propósito, proteger e observar o nosso coração. E se preciso for, Senhor, dê a nós um novo coração. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana a todos. Convido vocês a ficarem mais um pouquinho com a gente. Temos lá um coffee break lá em cima. E na próxima semana, uma vida sem mitos, tá? Começamos a nossa temporada de séries 2020 aqui no Encontro. Uma boa semana a todos e até sábado.